Olá, bem-vindos à primeira edição do podcast Odontologia Sem Risco, onde a gente fala como o dentista pode viver sem risco e dentro do direito. Gente, o assunto de hoje é um babado. Nós vamos falar de médicos contra dentistas e contra todo mundo na harmonização orofacial. E nós estamos aqui com as nossas estrelas da Odontoperícia, que produz e patrocina esse podcast. A doutora Simone e a doutora Cíntia, que eu vou pedir para vocês se apresentarem. Meu nome é Cíntia Manini, eu sou advogada e trabalho na Odontoperícia. Eu sou a Simone Braga, sou cirurgia dentista, odontologista e também sou da empresa Odontoperícia. Legal, e a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês o que a Odontoperícia faz, mas a gente quer começar pelo babado. Gente, a gente está vendo essas imagens aqui, que foi uma campanha que os médicos fizeram com todos os não médicos na harmonização orofacial, mas principalmente quem foi os mais atingidos foram dentistas. Inclusive a gente está num prédio muito chique, que é vizinho da Odontoperícia, né? O prédio da Odontoperícia fica aqui do lado, e aqui nesse prédio tem um dos maiores dentistas, tem vários dentistas famosos, entre eles o Dr. Vioto, inclusive é cliente da Odontoperícia, eu vi várias vezes no elevador essas imagens que vocês estão vendo, que chocantes, de gente quase que mutilada e tudo mais, falando assim, olha, se você fizer harmonização com uma pessoa que não é médico, isso pode acontecer. Gente, isso é baixaria, não é? O que vocês acham, doutoras? Isso, essa campanha, inclusive, André, aqui uma notícia quente, né, aqui do mês passado, essa campanha, ela foi retirada do ar de circulação pelo CONAR, que é o órgão da publicidade que regulamenta, né, a publicidade. Eles consideraram realmente essa campanha apelativa, né, mostrando deformidades e incutindo medo das pessoas, né, em realizarem procedimentos estéticos com o que os médicos chamam de não médicos, né, que a classe odontológica ela tem sido muito foco dessa artilharia, né, da classe médica. E eu quero contar um pouquinho de como chegamos até aqui, né? Nessa situação limite. Né? Muito agressivo, porque os médicos são pessoas elegantes, eu respeito muito os médicos. Os médicos têm uma preocupação com a ética, e com a ética em todos os sentidos. Eu acho que eu entendo que o médico tem as suas razões para ter essa posição, mas até, para quem não me conhece, eu não sou de falar de baixaria, dessas coisas. Quem que é esse apresentador que as moças escolheram para... É que eu atendo muito dentista também, e eu achei que não foi... justo com o dentista. Eu acho que os médicos poderiam ter expressado a sua opinião de maneira mais elegante, né? Mas, por favor, conte a história. Concordo. Bom, André, essa situação teve início com a resolução do CFO 198 de 2019, que reconheceu como especialidade da odontologia a harmonização orofacial, né? Então, em 2019, que teve aí o start do que hoje se tornou uma grande disputa, inclusive no judiciário. Quem reconheceu foi o próprio Conselho de Odontologia. Sim, foi inicialmente o Conselho de Odontologia, em 2019. Em 2020, teve a Resolução 230, que regulamentou a prática, né, dos procedimentos na orofacial, né, na região orofacial, pelos dentistas. E ainda em 2019, a classe médica moveu uma ação contra a classe odontológica para que essa resolução fosse suspensa, né, para impedir aí que os dentistas atuassem nessa região da face nos procedimentos estéticos, alegando para isso o ato médico. Mas a justiça, ela reiteradas vezes, né, não foi uma única vez, já temos uma sentença favorável à classe odontológica, dizendo que o dentista, sim, é habilitado a realizar esses procedimentos. Eu queria perguntar para você, doutora Simone, agora, a gente fazer um vai e volta. Na verdade, eu atendo muitos médicos também, e eu entendo, não sei se eu entendo o lado deles, mas eles acham um absurdo realmente, eu vejo eles falando, o dentista fazer isso e tudo mais. Agora eu queria perguntar para você, doutora Simone, eu também atendo muitos médicos e eu sei que eles realmente se preocupam, do lado deles, eles acham que o dentista não teria capacidade de lidar com essa área, e os dentistas, que tem uma formação muito rica também, e muitos fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização fora, inclusive,
se sentem no direito de fazer, né? Qual que é o CRO, para ele poder definir que o dentista pode, qual que é o limite do rosto? Você pode mostrar para a gente, tanto no diagrama quanto na sua face, por favor? Sim, com certeza, né? É um direito do cirurgião dentista atuar dentro dos limites de atuação profissional, né? E existe um limite anatômico para procedimento cirúrgico e um limite anatômico para procedimento não cirúrgico, tá? Quando nós falamos de procedimento cirúrgico, o limite anatômico é do osso hioide, que é um osso que fica aqui, né, na porção aqui anterior do pescoço, e vai até o ponto náseo, tá? Que seria aqui no encontro dos ossos próprios do nariz, né? Então, seria mais ou menos aqui entre as sobrancelhas até essa região mais ou menos do meio do pescoço, onde tem o osso hioide. Essa é a área de atuação cirúrgica. Ele pode fazer procedimento cirúrgico, desde que não ultrapasse a região do tragus, né? O tragus é essa região aqui, né? Que fica em frente à orelha. Então, o limite antero-posterior é o tragus, tá? E o limite aqui superior e inferior seria o osso hioide e o ponto náseo, tá? Para os procedimentos não cirúrgicos, né? Na resolução do CFO 176, né? De 2016, ele fala que o cirurgião dentista pode atuar nos procedimentos não cirúrgicos, da região aqui do osso hioide até a linha aqui da inserção do cabelo, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso, e eu sempre que tenho a oportunidade de defender a classe odontológica, valorizar a profissão, eu faço isso. Mas assim, quando a classe médica ataca os profissionais, né, que eles acabam caracterizando aí como não médicos, eles estão incluindo os cirurgiões dentistas que têm um conhecimento muito amplo, né, anatômico da face, né, da região toda orofacial. E poucas pessoas conhecem uma especialidade dentro da odontologia que chama prótese bucomaxilofacial. Então, assim, profissionais, cirurgiões dentistas são responsáveis por reabilitações estéticas de pacientes que sofreram grandes mutilações. Doutora, você é ótima porque você responde as perguntas de fazer. Porque a Cíntia também testemunha, quando a gente estava conversando ontem sobre a possibilidade de coisa, eu tenho, minha esposa também é dentista, eu tenho uma colega da minha esposa que fez anos de especialização na USP e depois dia e noite no hospital para fazer a bucomaxilar. Ela trabalhava com médicos. E aí, eu queria aproveitar, desculpa te interromper, mas porque, na verdade, a pergunta, eu queria pegar onde dói a ferida. Eu queria pegar onde dói a ferida, porque, na verdade, exatamente isso. A pergunta que eu ia te fazer é, os dentistas há muito tempo fazem restauração de nariz, de quando quebra, de sorriso. Eu vi coisas maravilhosas que essa colega nossa fez, né? E que ela trabalha com médico no hospital. Inclusive, para chegar nesse nível, ela ficou anos e anos sem dormir, como os médicos dizem que fazem também, entendeu? Trabalhando de noite para fazer a especialização dela. Ela é uma das melhores do Brasil hoje nisso. Então, se os dentistas podem fazer isso, por que eles não podem fazer coisas que são mais simples? Vamos pôr o dedo na ferida, sim, porque é um mercado milionário, porque é a coisa que mais dá dinheiro hoje em dia, é o facial. Por isso que eles estão brincando. É ou não é? Eu quero que vocês duas comentem. Exatamente. Se puder me dar a palavra antes, por que eu acho importante, né? A gente está justamente nesse ponto. O que acaba pegando na medicina é a área de atuação, né? A questão do tragus, que seria essa parte aqui da região anterior da orelha. Muitos profissionais aí, enquanto não era algo definido, a questão da otomodelação, atuaram fazendo, né, algumas intervenções estéticas na orelha, né? Hoje não é um consenso ainda se isso é autorizado ou não. Alguns estados têm algumas resoluções que permitem, outros não. Só que assim, se nós vamos pensar que, de fato, o nosso limite de atuação é o tragus, como eu havia falado, né, a princípio, existe uma especialidade que é a prótese bucomaxilofacial, que é um pouquinho diferente da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tá? O cirurgião bucomaxilofacial, ele tem uma experiência hospitalar, né, nos grandes traumas, nessas reabilitações, mas existe essa especialidade específica que ela foi criada para pacientes que sofrem grandes mutilações, né? É um termo pesado, mas, por exemplo, ressecção de tumores que eles acabam fazendo em face. Então, tem paciente que perde o globo ocular, parte da maxila e fica literalmente com um buraco mesmo, né? Uma deformidade importante. Eu vi pessoalmente coisas que essa nossa colega, eu prefiro não falar novela, que ela é muito reservada, mas eu vi coisas incríveis que ela fez. É uma questão de
de psicologia, não é nem de estética, é de você... A gente fala, o dentista que faz lente de contato, ele fala, obviamente, que quando você faz lente, quem não tem sorriso, quem restaura um sorriso, mas não é só isso. Essa especialidade, tem gente que está tudo quebrado, os dentes, aqui o nariz quebrado. Eu vi restaurações que a pessoa volta a ter dignidade de viver. Exatamente. E isso também é estético, só que é um estético que sempre foi reconhecido que o dentista pode fazer e que só o dentista pode fazer. Isso. Quando entra no estético que o dentista e o médico podem fazer, aí que entra o problema, é ou não é? Então, é que especificamente no caso das próteses, porque assim, no caso de trauma, quando nós pensamos num trauma, né, automobilístico, por exemplo, que o buco ele faz a reconstrução dessa face, isso é reconhecido. O problema é quando nós falamos, por exemplo, da região posterior ao tragus, né? E aí, quem estiver assistindo o podcast vai achar bem polêmico, e é para isso que nós estamos aqui, né, para levantar polêmica, e trazer à luz a discussão, mas eu afirmo... Eu não sou especialista. Eu estou falando tão emocionalmente aqui, que é o meu papel levantar polêmica, mas as especialistas são vocês duas. Então, se eu estiver errado, qualquer momento me corrijam, por favor. Não, imagina, não está errado em momento nenhum, mas é importante trazer para a luz essa discussão, porque quando você fala em reconstruções de ressecção de tumores, de acidentes automobilísticos, por exemplo, perda de orelha, tá? O profissional que é da bucomaxilo e atua junto com a prótese bucomaxilofacial, ou ele tem as duas especialidades, ele pode reabilitar essa orelha de que forma? Tem recursos de você pegar e implantar uma orelha, vamos dizer assim, num óculos, e aquela pessoa que perdeu a orelha no acidente, ela coloca o óculos com a orelha, sabe? Que são recursos que não são cirúrgicos, mas existe a possibilidade, depois com o advento da implantodontia, que os profissionais bucomaxilos realizam implantes na região de base de crânio, que é o processo mastoide, né? Isso nunca foi discutido pela medicina, que seria um limite anatômico posterior ao tragus. Então, toda vez que eu vejo a medicina querendo impedir os profissionais da área odontológica de fazerem procedimentos em regiões de orelha, eu me questiono, e a prótese bucomaxilo, que faz moldagem em região posterior a tragus? Mas essas reabilitações, vamos voltar só um pouco na provocação do André, elas não geram dinheiro, né? Não geram dinheiro. E a gente está falando, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. É um mercado que movimenta bilhões, né? O mercado da estética, dos insumos, dos materiais, da toxina botulínica, dos bioestimuladores de colágeno, dos fios faciais, um mercado milionário. Então, é disso que a gente está falando também, né? Então, tem essa discussão mais técnica, né, que eu também aprendo muito com a doutora Simone, vivo aprendendo. Tem essa discussão técnica, mas a gente não pode fechar o olho pro mercado que está aí, né, que está sendo disputado. Realmente, a classe médica, ela reclama, né, eles perderam pacientes, continuam perdendo, né, os dermatologistas, cirurgião plástico, principalmente. Mas a discussão também é uma questão financeira, André. Eu enxergo dessa forma. Existe, sim, essa concorrência, né? Eu acho que acaba entrando mesmo, né, a questão de mercantilizar, né, as coisas. Mas é bem isso que a doutora Cíntia, ela falou. Quando você tinha um especialista atuando numa região do crânio, mas que não era algo rentável, né, comercial, até porque é um público muito restrito que acaba precisando desse tipo de reabilitação, você não trazia à luz a discussão da área de atuação. Aí o dentista podia, né? Aí o dentista podia. Consegue fazer essa restauração no bucomaxilar? Não faz, né? O médico não faz, só o dentista. Eu não sei qual é a grade da medicina, mas na odontologia nós temos uma disciplina específica que é a prótese bucomaxilo, tá? Nós temos ela na graduação, né? Algumas escolas têm como grade, né, curricular. Só que assim, para realizar a prótese, se for implanta suportada, né, se ela for retida, aliás, pelo implante, esse implante precisa ser feito por um cirurgião bucomaxilo. Muitos experiência, né? Sim, e muitos cirurgiões bucomaxilos que atuam com essas próteses, né, com a prótese bucomaxilofacial, às vezes fazem as duas especialidades. Só que qual que é a questão, André?
que a medicina não tem que ficar insistindo na questão do limite anatômico. Nós, enquanto profissionais, o CFO, o CRO, precisa se posicionar e reconhecer que há anos, né, pelo menos desde quando a especialidade existe, que é de 1971, se criou, né, a especialidade de prótese bucomaxilofacial, que separou em prótese dentária e prótese bucomaxilofacial, que os dentistas eles vão realizar esses implantes para reter essas próteses. Imagina, a pessoa é algo muito mais fixo, né, que ela não vai perder, que ela não vai... exatamente. Então, assim, é uma questão de reconhecer o que o dentista já faz, o dentista já atua atrás do tragus, né? Então, de duas uma, ou nós exercemos há anos ilegalmente a profissão, que é um absurdo, porque a especialidade é reconhecida, ou a medicina e a própria odontologia tem que se impor e dizer, olha, nós temos uma especialidade que já atua posteriormente a esse limite anatômico que precisa ser reconhecida, é uma questão de reconhecer, né? Mas se os profissionais eles não têm uma postura assim, ativa ou proativa de fazer um movimento dentro da odontologia, dentro dos conselhos, para que se reconheça que o dentista pode mexer em orelha, do meu ponto de vista, se o problema for o limite de atuação, é algo de extrema importância que seja reconhecido o que já é feito há anos, né? Dentro da prótese bucomaxilofacial. Vamos voltar para a história que você ia colocar e depois eu queria fazer mais algumas perguntas para você disso daí. Pode ser? Que você ia dar uma linha do tempo de como é que chegou nesse nível de quase uma batalha mesmo, de ter propaganda, processo. Porque me diz uma coisa, não é só batalha dos conselhos médicos fazendo muita propaganda nos bairros mais chiques de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, nas principais capitais, os bairros mais caros, exatamente nos prédios, onde tem dentista, os médicos estavam fazendo naquela propaganda no elevador e Facebook. Então você vai visitar um dentista, famoso, né? Que obviamente tem as melhores certificações, e você vê essa propaganda, né? Mas também é uma questão processual, eu acho que eles estavam fazendo força processual, né? Por favor, doutora. Sim, força processual é uma discussão que vem desde 2019, quando houve o reconhecimento dessa especialidade pelo CFO. Essas indústrias movimentam muito dinheiro e eles têm o interesse, claro, que o mercado se expanda e não fique tão restrito. Então, hoje a gente tem uma realidade que a harmonização orofacial está mais acessível, né, e atingindo um número maior de pessoas. Eu realmente fiquei muito espantada com o nível que a classe médica chegou, né, uma situação praticamente de desespero. Né, eu não sei quem do público teve oportunidade de assistir ou ver alguma dessas peças publicitárias dessa campanha horrorosa. Que a gente está mostrando agora, inclusive, isso, né? Vai aparecer na televisão para eles isso, também. Ela foi retirada do ar pelo CONAR. Foi retirada do ar? Foi retirada do ar mês passado. Eles, por unanimidade dos membros, né, em sessão colegiada, eles decidiram a retirada do ar de todas essas peças publicitárias que incutem o medo na população. E para mim, André, de verdade, é um tiro no pé também, né? Porque os médicos também fazem harmonização facial, né? Então, uma imagem dessas que mostram pessoas mutiladas, deformadas, né? Acaba incutindo o medo das pessoas, não apenas com os profissionais não médicos, como os médicos intitulam os profissionais formados e habilitados aí para trabalhar com injetáveis, né, na região orofacial. Eles incutem um medo geral da harmonização facial, e eu atuo em processos e a realidade não é essa. Não é essa. Na verdade, a maioria dos insumos, eles têm efeito, inclusive, temporário, né? Na maioria dos casos, grande maioria, reversíveis, né? Então, essa campanha que foi um acerto do CONAR, né? Retirar isso do ar, foi por iniciativa, eu fiquei sabendo, na verdade, foi da classe farmacêutica, nem da odontologia.
né? Foi da classe farmacêutica, que também atua nessa área. E aí, eu acho que uma conversa que a gente estava tendo nos bastidores, antes da gente entrar, a indústria farmacêutica, na verdade, obviamente que ela apoia os médicos, porque tem uma grande relação, mas ela também tem interesse, né, que todo mundo que pode aplicar, os enfermeiros, os fisioterapeutas e dentistas fazem. Na verdade, pelo que eu entendi, pelo que você me falou, a indústria farmacêutica fez um apoio processual aos órgãos dos dentistas, né? Fez um contrapeso, né? Sim, apoiam todos eles. E justamente com esse objetivo, né? De ampliar o mercado, mas ampliam o mercado com segurança. Não é a qualquer preço, né? Essa ampliação do mercado. O cliente também, eu acho que você precisa ver. Não vamos fazer uma coisa que a classe médica fez e começar a falar mal de outras categorias. Mas eu acho que a pessoa que vai fazer precisa se informar. Quem é? Porque mesmo muitos médicos, você tem médicos muito bem formados e médicos que têm um pouco menos coisa. Os dentistas também. Você tem dentistas que têm uma formação no exterior, super sólida, anos de experiência, que dentistas estão começando a fazer a harmonização agora. Agora, enfermeira também pode fazer, fisioterapeuta também pode fazer. Devem ter enfermeiros e fisioterapeutas biomédicos muito bem formados que vão fazer muito bem feito. Mas, obviamente, quanto mais experiência tiver, melhor, né? Então, eu acho que aí fica uma questão de cada um se informar. E eu queria aproveitar agora e pedir para vocês contarem, quer dizer, a gente contou quem são vocês, no sentido que por que vocês podem falar sobre isso, mas vamos um pouco mais a fundo, porque deve estar gente assistindo, médicos, dentistas, assistindo. Vamos falar um pouquinho mais das qualificações de vocês, porque, na verdade, a odontoperícia, ela atua defendendo pessoas que são processadas, né, que ajuda você ajuda pessoas que querem processar dentistas, vocês ajudam dentistas que são processados, você tem uma formação, né, onde vocês formam dentistas como ser peritos para o judiciário, e vocês ainda têm uma série de coisas, vocês fazem termos de consentimento para ajudar os dentistas. Então, conta um pouquinho da história de vocês, para justificar por que vocês sabem tanto disso. Eu lembrei de um caso, né, que é um caso que envolve a harmonização orofacial em um paciente idoso, né? É um senhor, eu vou dar um nome fictício aqui, de senhor Moacir, do interior do estado de São Paulo, que ele estava buscando uma harmonização orofacial, né? Um paciente de 86 anos de idade, com uma flacidez muito importante, né? E ele, dentro ali das condições financeiras dele, ele conseguiu custear o tratamento de uma ampola de ácido, 1 ml de ácido hialurônico para o bigode chinês, né? Nessa região. E é muito ou pouco, 1 ml? É pouco pensando numa profundidade aqui do suco, né, que o idoso teria, seria pouco, né? 1 ml. E aí ele chegou em casa, né, logo que ele realizou o procedimento, e ainda um pouco inchado, e ninguém percebeu. Provavelmente é porque estava inchado, né? Mas ninguém percebeu que ele tinha feito algum procedimento. E ele ficou muito frustrado. Ele se frustrou demais. E ainda quando passou ainda o inchado, piorou a situação dele, o sentimento dele. Porque ele não viu ali grandes transformações, né? E aí ele voltou lá no consultório, pediu o dinheiro de volta. E o profissional falou assim, não vou devolver o dinheiro, eu realizei o procedimento, né? Eu injetei o produto, né? Eu tive gastos, não houve erro. E aí, outro que a gente vai falar também, o dentista ele tem que ter essa habilidade de também ser um administrador e vendedor. Ele fala assim, não, se a gente aplicasse mais vezes, ele poderia transformar isso numa solução que ele ia ganhar um pouco mais de dinheiro e deixar tudo contando. Ele fala assim, talvez ele precise aplicar um pouco mais, né? E talvez resolvesse, né? Eu não sei qual que foi a indicação desse profissional, né? Nos autos a gente não consegue, esse profissional não tinha um prontuário ali completo para saber. Isso também é uma falha dos nossos colegas, né? Doutora Simone, cirurgião, dentista,
pouco zelo com o preenchimento do prontuário. A gente não conseguiu localizar ali a indicação. É uma das grandes especialidades. Conta um pouquinho como é que surgiu a odontoperícia, porque os termos, que a odontoperícia, ela tem os termos, eu falo porque eu tenho, a minha esposa usa e eu tenho clientes dentistas que usam também, não é propaganda, é verdade. Uma das grandes diferenças que eu quero que você faça é que os termos da odontoperícia são sempre atualizados. Né? Então, assim, o odontoperícia foi o primeiro a falar das vacinas da Covid, não é que são contra, ao contrário, todos tomaram aqui. Mas, assim, as vacinas do Covid geram certos... agora pararam de gerar reações que de vez em quando o dentista era processado e não tinha nada a ver com isso. Então a odontoperícia, ela está sempre pesquisando as coisas mais atuais e sempre colocando. Toda semana tem uma novidade. A doutora Simone ela fica grudada nos estudos científicos, em todas as notícias, em todas as pesquisas. Tem uma coisa nova, o termo é atualizado para você nunca ser pego de surpresa. Então conta como é que surgiu os termos e tudo que vocês fazem até hoje, porque para entender que vocês não são só uma dentista e uma advogada, vocês fazem isso há anos e no Brasil inteiro. Exatamente. Na verdade, eu atuo já como perita judicial aqui no estado de São Paulo, a doutora Cíntia com processos, né, na área da saúde e direito da saúde, né, e com frequência processos odontológicos. E assim, enquanto perita, né, avaliando ali as situações, é engraçado, ali empiricamente você percebia que o dentista não cometia erro técnico, que é isso que vai ser avaliado, né, na perícia, mas ele não tinha documentação, né? Praticamente, né, ali seguramente 90% dos casos não tinha termo de consentimento, não tinha um prontuário adequado. Então, assim, isso estava condenando profissionais. Então, aí o que nós pensamos, né? Ela identificava isso, né, com os pacientes que procuravam, né, ingressar com ações, que não tinham documentação, não tinham contrato, já chegavam com essa demanda para os advogados. A observar os processos judiciais e ver a questão da documentação, o quanto estava sendo prejudicial, né, a ausência desses documentos no consultório, na rotina do cirurgião. Ou mal feito, né? Porque é muito simples, que não coloca tudo que pode acontecer, né? Exatamente. Ó, dá para fazer um podcast só de documentação, tá? Vamos fazer, acho que é a terceira semana, né? Excelente. Mas, assim... isso nos fez perceber que era assim, muito importante para a classe odontológica, tanto como valorização da profissão, quanto para a defesa jurídica desses profissionais, a confecção desses termos de consentimento, né? E o que seria o diferencial? O termo de consentimento, ele traz as informações daquelas complicações mais comuns, né? A indicação do procedimento, mas a gente acaba incluindo a nossa experiência no judiciário. Então, aquela intercorrência, aquela complicação que acaba sendo judicializada, ela está no nosso termo. Aí você pode ter seguramente certeza. Eu acho que isso é importante deixar claro para a nossa audiência. Só para concluir o caso do senhor Moacir, e a gente está falando de documentação, o que aconteceu nesse caso, assim, para fechar? O profissional não conseguiu provar por meio de documento que informou aquele paciente idoso da limitação estética do caso dele. Ele não conseguiu informar. Provavelmente ele fez isso oralmente, mas para o direito a gente precisa de documento. E termo de consentimento não é um documento opcional. Ele é obrigatório antes de cada procedimento. Isso, ele é uma obrigação legal e é uma obrigação ética. Tá? Porque aí a gente está falando de esferas diferentes, né? Quando você fala da obrigação legal, tem o Código de Defesa do Consumidor que obriga o profissional a informar. O dentista é um prestador de serviço. Então, assim, não é uma opção e não pode ser oral. Por que não pode ser oral? Porque ele não consegue depois comprovar que informou, né? E aí tem uma questão jurídica, né, que a doutora Cíntia, né, sabe bem, que quando ocorrem esses processos, é o dentista que vai ter que provar que informou. Então, como ele vai fazer isso se ele não tem um documento, não tem uma cópia, não tem uma assinatura do paciente? Então, a odontoperícia, ela identificou essa falha e trouxe essa oportunidade para os dentistas terem acesso a esses termos, né? Eles podem, inclusive, mexer no termo, adequar o termo para o paciente especificamente, né? O termo de consentimento, ele tem esse dinamismo, é necessário que haja isso, essa personalização, né? Só que ali, o conhecimento básico, né? A base do termo, ela vai estar pronta para o cirurgião usar. O que ele vai precisar adequar?
as peculiaridades daquele paciente, porque afinal de contas, né, cada pessoa ali é um ser humano, é único e tem que ser tratado como tal. Sim, e eu quero fazer agora uma menção, né, justa à classe médica. A classe médica, diferente da classe odontológica, é muito bem documentada. Um médico não entra numa sala de cirurgia se você não tiver assinado ali 20 documentos, né? Às vezes você tá mal, tá no soro, você tá assinando o termo de consentimento. Então, a classe médica, nesse ponto da documentação, eles têm um suporte muito bom. É muito difícil, né? Eu desconheço um médico que atue sem ter uma base documental muito forte. Então, isso é algo que a classe odontológica precisa se inspirar, sim, que é a questão da documentação. Ela precisa te amparar. E mesmo sendo esse grau de documentação que todos nós sabemos, né, tanto profissionalmente quanto usuários, né, vamos dizer assim, da medicina, mesmo os médicos tendo esse nível, né, de documentação, eles ainda são muito processados e perdem por conta da informação. Tem trabalhos científicos que estudam a informação já na medicina, que falam que 50% das ações médicas, não estou falando de odontológica, que não tem documentação nenhuma, dos médicos que têm, 50% dos médicos são condenados por deficiência ou ausência da informação. Nossa, então, a gente está falando de médico que se documenta e você está indo para o centro cirúrgico, quase sedado e está assinando. Com documentação ruim. Vocês fazem uma documentação para médico também, na verdade. Com documentação ruim. Então, é algo que precisa ter um olhar diferenciado, uma atenção, e não somente, aqui a gente está falando de disputa judicial, né, de brigas, mas é um respeito para o paciente. Né? Você informá-lo adequadamente dos riscos, das potenciais aí, intercorrências daquele procedimento. Também é um respeito ao paciente. Mas agora também eu queria, como a gente tem um próximo programa da semana que vem, que é só sobre isso, sobre a indústria de processo da odontologia, porque agora a gente tem uma indústria de processo. Se você não sabe, vai ficar sabendo, vamos falar tudo sobre quais são os riscos, como é que você tem que se proteger. Eu queria só fazer a conclusão. Então, vamos encerrar falando um pouquinho positivo do que realmente os médicos... Os médicos realmente... Vou terminar com uma polêmica para vocês terminarem aqui. Começou com uma polêmica, vamos terminar com uma polêmica. Vamos ver como é que vocês saem, doutor. A gente nem combinou isso aqui. Então, eu concordo com vocês. Os médicos são muito bons na documentação. E outra coisa que eles reclamam, a primeira reclamação que a gente fez dos dentistas é de que eles fazem a rota, eu acho que é injusta, mas a segunda eu não acho que é. Que o dentista ele pode fazer muito mais propaganda do que o médico, né? Sim. Então eu vejo também, só para a gente reconhecer o que o médico fala, ele fala assim, poxa, mas o dentista pode fazer antes e depois, que eu não posso, ele pode fazer uma série de propagandas, isso eles acham injusto. Mas o dentista pode fazer, qual é esse problema? André, mas não é uma provocação para o final do podcast. Isso vale um outro encontro. Para falar da publicidade em odontologia, e tudo que pode, o que não pode, existem regras, né? É algo que também a gente aborda muito em sala de aula. Nossos alunos já estão craque em publicidade. Publicidade em odontologia. Eu vou me cortar, não fazer podcast. Só sobre isso. Então vamos só concluir. Conclusão final do tema, últimas palavras sobre o tema médicos versus o resto do mundo na harmonização facial. Últimas conclusões. Eu vou concluir aqui a minha fala. Eu acho importante nós, enquanto cirurgiões dentistas, sermos uma classe mais unida, né? Como nós abordamos aqui nessa questão, que estamos lidando diretamente com uma área concorrente com os médicos são mais unidos, né? Inclusive, eu falo direto ao nosso conselho de classe. Vamos pensar melhor, trazer à luz a discussão de reconhecer esses limites de atuação profissional, né, que do meu ponto de vista, enquanto odontologista, enquanto cirurgião dentista, já existe essa possibilidade, né, da reabilitação com as próteses bucomaxilofaciais atrás da linha do tragus, né? Então, por que não se trazer à luz a discussão na ROF, né, na harmonização orofacial, dos dentistas poderem atuar, né, nesse limite anatômico, né, que hoje é proibido. O profissional ele pode aí responder um processo criminal, enfim. Doutora, perdão, e também convido os dentistas para serem peritos, que eles ajudam a ser mais imparciais também.
Sim, isso seria algo que era até importante, né, a gente ter abordado aqui na conversa, mas muitos dos processos de harmonização orofacial são nomeados peritos médicos para avaliar situações ali onde houve, né, uma possibilidade de erro odontológico, né, porque nós não temos muitos peritos odontológicos cadastrados nos tribunais de justiça com essa expertise, né, em harmonização. E a odontoperícia tem o curso, que é o melhor curso do Brasil para o dentista ser perito. Que, aí eu vou fazer a propaganda, se vocês não permitem, eu vou fazer assim. Vários dos alunos da odontoperícia, eles chegam a faturar entre 4 a 8 mil reais por mês, dependendo do mês, não é todo mês, só fazendo o trabalho para os tribunais de perito. Então, você que é dentista, que quer ajudar os seus colegas, porque eu lembro de um post que vocês colocaram no Instagram, que deu um bom bafafá, que foi o médico falando, dentista tem mais que se ferrar mesmo, se eu pegar, se eu puder prejudicar, eu prejudico. Então, gente, vocês precisam ser peritos para melhorar o jogo, viu? André, bem lembrado, né? Bem lembrado, né? Nós recebemos mensagens por direct de médicos atacando a classe odontológica. Então, para finalizar, né, realmente tá feia a disputa, mas eu acho que, pelo menos no judiciário, a odontologia tá ganhando de goleada, André. Ah, é? Tá ganhando de goleada, as decisões estão sendo todas favoráveis, eu acredito na justiça brasileira e eu acho que vai permanecer assim. É um direito da classe odontológica, essa área de atuação que está sendo ali discutida e disputada, é a área de atuação da odontologia, sim. Então, eu acho que a justiça tem feito um belíssimo trabalho e é isso. E não percam o podcast da semana que vem, que vai ser imperdível, sobre a indústria de processo contra os dentistas e como você pode evitar que isso aconteça com você. Obrigado, doutoras. Obrigada.